Fala pessoal, como vocês estão? Vinícius do canal Footstats aqui, voltando com os vídeos, né? Depois de muito tempo, acho que uns 2, 3 meses já que a gente tá sem vídeo. A gente passou todo o período da Copa do Mundo aí, então com certeza mais de 2 meses tem, e acho que deve ter uns 3 na verdade, né? Bom, mas vamos lá, né? Voltando a gravar agora com novidades, né? A gente não parou nesse período aí que a gente ficou sem gravar. Realmente é uma coisa que eu preciso melhorar, né? De estar gravando vídeo toda hora. É um pequeno, um pequeno problema de rotina aí, mas eu acho que agora eu tô conseguindo me organizar. E a ferramenta também já tá bem organizada, né? Bom, primeiro eu quero me apresentar, né? Já que a gente ficou bastante tempo aí sem ter vídeo. Eu sou Vinícius, criador aqui do canal Footstats e criador do modelo, né, do Footstats. Para quem não sabe, o Footstats é uma ferramenta, né, um software que a gente criou que ele faz análise das partidas de maneira totalmente estatística, né, não tem opinião, não tem subjetividade, é matemático e estatístico, e a gente usa para prever alguns percentuais, né, de acontecer algumas atividades, né, alguns. Vocês vão ver nos números, mas é mais ou menos chegar no número de gols, escanteios, cartões, finalizações, chutes. Acho que quem acompanha o canal desde o começo, né, sabe como é que a gente fez. A gente, lá no comecinho, a gente fazia com IA mesmo, né, mas na raça mesmo, eu puxando os dados, jogando os dados, colocando lá, pegando os códigos, né, em formato de som, né, e colando lá. A gente não tinha muita confiança, né, nesses cálculos que a IA fazia. A gente sabe que a IA é muito boa, mas ela ainda comete alguns errinhos. E aí a gente resolveu criar esse sisteminha. Eu criei literalmente sozinho, né? Eu e o Claude. A gente martelando ali, batendo bastante para fazer. Então, assim, deu muito trabalho para a gente fazer o que ele chama de engine, né? Do nosso motor. E depois de muito tempo a gente começou a botar ele em teste, ele tá sendo feito teste e agora a gente está na maior evolução, né? Na Copa do Mundo a gente criou um novo modelinho, né? Que foi a tendência, baseado no nosso motor. A grande diferença do nosso sistema é que ele não troca os cálculos, ele sempre vai manter os mesmos cálculos. E o que a gente vai fazer é literalmente calibração, né? Essas coisinhas que é mais ou menos você entendendo como está funcionando, o que está acontecendo e aprendendo junto, né? É o que eu sempre quis fazer e agora eu acho que eu consegui chegar no modelo real, no modelo que eu tô mais seguro. Ele não está 100% bom ainda nessa questão de calibração, porque a gente começou ele na metade da temporada europeia, né? Então a gente tem tem muitos jogos já validados, vocês vão ver aí, mas não temos todos. Eu acho que eu acho que, pra ser bem sincero, eu acho que pra ele estar fininho, a gente vai precisar de mais uns 6 meses aí pra ele estar bem fino. Mas eu tô fazendo um acompanhamento diário com ele e ele já tá evoluindo já. Daquilo que a gente criou aí pós-Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, eu vou até fazer um vídeo depois sobre isso. Na Copa do Mundo a gente criou, né, uma tendência, criou um novo tipo de cálculo usando o motor e usando outros dados. Os dados eram basicamente dados do mercado, né? A gente conseguiu ter um nível de acerto excelente, né? A gente, infelizmente, o nosso motor deu que o Brasil ia cair cedo, né? Deu que o Brasil ia cair logo na fase de 16 avos, não foi, né? Mas caiu nas oitavas. Ele acertou as duas semifinais, acertou que as semifinais iriam ser Espanha e França, né? E Argentina e Inglaterra, e acertou a final também. Só que ele deu que a Argentina ganhava e não a Espanha. Mas era uma diferença muito pouca, ele era 50,1 contra 49,9. Então, assim, na taxa de acerto dele até nos assustou um pouquinho, assim, porque a gente fez lá atrás, né? Por exemplo, as semifinais a gente fez antes da Copa começar. Eu fiz no dia que a Copa ia começar, inclusive, não tinha nem tido o primeiro jogo lá de México e África do Sul. Então, assustou bastante a gente, assim, porque ele teve um nível de acerto excelente, por mais que, tipo, eram os favoritos, né? Mas, pô, acertar as duas semifinais, assim, realmente é uma coisa que eu fiquei impressionado. E a gente tá fazendo um acompanhamento agora, mas, assim, deixando bem claro,
durante a Copa do Mundo a gente teve mudanças, né, na questão de regulamentação das bets, tudo. Eu acho que o nosso intuito aqui não é oferecer sugestão, não é oferecer nada. Eu quero fugir um pouquinho disso, acho que não é a ideia. A ideia, na verdade, foi criar esse motor e ir demonstrando para vocês como é que esse motor funciona. A calibração, o filtro, a gente vai fazer junto. Eu vou começar no próximo mês, em setembro, né? Ou seja, no dia 1º, a gente começa um vídeo em que vocês vão conseguir acompanhar comigo essa evolução da calibração. Então, lá no nosso canal do Telegram, que vai estar aqui embaixo, totalmente gratuito, tá? Aliás, assim, os planos de assinatura deles vão ser todos reformulados. Não, eu sei que tem muita gente que me chama às vezes no Instagram e no TikTok querendo assinar. Não assine agora, eu vou ajustar isso. É a última parte agora que eu tenho para fazer. As outras partes eu literalmente consegui fazer, fui muito feliz. Deu muito trabalho, muito, muito, muito. E às vezes, assim, você, abrindo parênteses, você fazer com o Claude é complicado, porque o Claude fala, tipo, paramos por aqui, daqui a pouco você continua. E se você ir no ritmo dele, você vai demorar 2 semanas para aplicar algo assim. Essa apresentação que vocês estão vendo aqui, tipo, eu acelerei ele, porque era pra gente fazer daqui. Eu já tô há uma semana fazendo isso aqui. E aí eu meio que acelerei e no domingo, né, eu consegui finalizar essa apresentação. Então, assim, é complicado você fazer com IA, porque realmente você trava um pouquinho no tempo dela. Então, assim, voltando agora, né? Então a gente vai começar um projeto lá, então assim, não assine nada. Esse projeto a gente vai acompanhar durante um mês inteiro a evolução da ferramenta. Então, um mês todo. Então, durante esse um mês a gente vai acompanhar a evolução da ferramenta. E então não precise assinar nada, porque tudo que eu vou estar fazendo vai estar gratuito no nosso canal do Telegram, né? Ele já faz várias postagens, né, do nosso canal do Telegram automático, então eu vou só definir o que ele já faz, porque ele já tá me mandando, a gente já tá fazendo essa medição. Só eu quero fazer a medição até o fim, porque tem uma única coisa que eu quero definir com ele, então eu preciso esperar que o mês de agosto feche aí. A gente não fez o mês de agosto inteiro, acho que a gente começou no dia 11, mas já dá pra gente começar a trabalhar um pouquinho nisso. Beleza? Então o que vai ser aqui o canal? O canal, eu vou mostrar essa apresentação, essa aqui, né? Que é a grade e a régua. É mostrar os dados estatísticos das partidas, vocês vão ver, eu vou começar a descer a apresentação. E vocês vão ver a régua evoluindo. A calibração, tudo que eu vou mostrar para vocês em setembro, que eu pretendo mostrar futuramente no plano pago, tá? Mas aí vocês vão ver a apresentação, os nossos números certinho, bonitinho. E o legal é que vocês vão ver a evolução da máquina, né? A máquina evoluindo, aprendendo junto com ela. Primeiro, desculpa pela voz, não sei porquê, toda vez que eu vou gravar acontece isso. Mas essa vez que eu mudei também o cenário, agora é de manhãzinha, né? Tô gravando no dia 25, de manhãzinha, tá um frio pra caramba aqui em São Paulo, né? E eu mudei também de cenário, só que eu tenho que gravar de manhãzinha porque esse lugar aqui, ele é mais bonitinho, né? Por causa da iluminação natural, mas ele é aberto. Então os ruídos externos podem atrapalhar. Beleza, mas vamos lá então, eu vou estar olhando a tela aqui, tá? Me desculpa então se eu olhar a tela. Deixa eu trazer essa tela da real para cá, porque eu acho que fica melhor. E aí eu trago o OBS para cá. Aliás, eu demorei para gravar hoje porque eu apanhei pacas do OBS, né? Sempre isso. Bom, vamos lá então. O que é a ideia aqui? É criar uma revista diária. Isso aqui vai estar publicado depois no. O que está demorando, na verdade, com o Cloud é deixar isso aqui na nossa landing page lá, né? Eu quero deixar isso aqui publicado lá. Aí algumas coisinhas, alguns filtros só vai ter acesso quem assinar a ferramenta, né? E vai ser um preço bem mais barato do que tá agora. Eu quero deixar um preço só, tá? Não quero ter 1 milhão de preços, não. A gente tem 3 agora, eu vou cancelar esses 3. Eu vou deixar um preço só, que o que a gente vai fornecer é justamente a ferramenta aprendendo, tá? Eu não vou fornecer sugestão, essas coisas, até porque por conta da regulamentação, né? Então a gente tem que respeitar também. E eu não sou especialista de nada, nem nossa ferramenta é especialista de nada para dar para vocês sugestão.
Mas vocês vão ver que o que tem aqui é muito coisa fina, que eu duvido muito que tenha outra ferramenta aí fazendo isso. Eu sei que até pós-Copa do Mundo foi feita, né, muita ferramenta. Eu faço as comparações, tá? Eu faço sempre as comparações dos nossos concorrentes aí com nossa ferramenta. E eu acho que isso aqui que eu vou mostrar, e principalmente o que a gente vai ver no futuro, no mais para baixo, né, mais para frente aí, eu digo para vocês que ninguém faz. Mas também não quero aqui ficar falando dos outros, né? Vamos falar da nossa. Bom, então esse aqui é o do dia, né? Então são jogos dessa terça-feira, dia 25 de agosto de 2026. Bom, todo site de estatística mostra o que os times fizeram. Esta página mostra o que o nosso motor prevê e na linha de baixo o que aconteceu das outras vezes que ele previu isso nessa competição. Ou seja, isso aqui já é o aprendizado que eu falei para vocês lá. Não sei se tem outra fazendo isso, mas beleza. Acerto, desvio e preço medidos em 4.785 guias já validados. Previsão sem régua é opinião. Ou seja, a gente já tem já tem mais, aliás, né? Porque não atualizou ainda, porque a atualização automática acontece agora, às 8 e pouquinho. Deve estar acontecendo, na verdade. Então já pegaram as partidas que aconteceram na segunda e já estão validando já. Então hoje temos 38 partidas por 11 competições, 10 países, 2,62 gols esperados por jogo, 14 engane mais motor Discord, ou seja, em 14 partidas, né? Não sei se partidas ou não. Engane motor Discord, isso aqui a gente já mediu já. Tem uma medição linda, maravilhosa, assim, com régua, como é que a gente tá nas calibração. É muito boa, mas como a gente tá calibrando há pouco tempo, eu acho que tá muito no início ainda pra gente tirar a conclusão. Então isso eu vou fazer, daqui a meses ainda. Mas tá muito legal, porque ele tá atualizando automático também. E 4.785 guias até agora, porque, como eu falei, a gente já tem partidas de segunda-feira validadas. Isso aqui é basicamente uns horários, né? Então a gente já tem jogo agora às 7h30, né? Que é pela Liga Coreana. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se a gente já tem um panorama dessa partida. Eu tô em outra máquina aqui. Deixa eu ver se eu tenho algo aberto nessa partida. Tá indo bem. Nossa, aliás, uma aqui a gente tá a ponto de pegar um 2.2. Vocês entenderam o que é 2.2, né? Estamos a segundos de pegar um 2.2. Para ser mais exato, a 8 segundos. Mas beleza, é nessa partida, inclusive. Essa aqui, essa aqui? Essa mesmo. Eu não sei porque não faz por horário aqui, né? Ele só fez essa por horário. Tá, mas beleza. É porque isso só tem essa, né? É que os nomes divergem da nossa do. Ah, pegou. Aquele que eu falei pra vocês que ia pegar, ele pegou. Não sei porque eles divergem do China e. Acho que China, Japão e Coreia sempre divergem os nomes das principais casas aí. Ah, beleza. Esse aqui então é o nosso horário, né? Então você tem aqui as partidas separadas pelos horários. Aqui você tem os gols esperados pelas partidas, né? Em Guide versus Mercado, então aqui você tem mais ou menos onde a gente tá ok, onde a gente tá tendo um desvio, né? Aqui ele fala em vitória, né? Em Mercado 1x2. Não vou parar isso aqui não, até porque se eu falar de todas as partidas aqui, a gente tá errado. Eu vou voltar isso aqui depois, porque a gente vai falar de. Eu vou falar de. Acho que de uma partida só, tá? Não vou falar de mais de uma, não. Então, mais decidido, né? Considero que Independente Del Valle versus Tolima, que é pela Libertadores, né? Um jogo atrasado por conta do terremoto na Colômbia, né? 73,6 ao lado mais provável teto do dia, né? Você tem aqui a matéria que é onde você vai para a partida, ó. Pá. Bonito, né? Mas vou voltar aqui. Por isso que eu falo uma revista mesmo digital. Puta, eu queria muito criar isso aqui, velho. Fiquei muito feliz que ele criou. Eu só não consegui colocar um link na nossa landing page. Mas isso aqui também eu só vou jogar depois que a gente tiver com o teste validado, tá? O mais aberto, Cambridge United Millwall, nenhum desfecho passa de 25,9%, ou seja, um mercado muito apertado. Essa partida, se eu não me engano, é pelo Copa da Inglaterra. E mais aberto no placar, Linz e Celtic pela Champions League, se eu não me engano, essa partida.
Bom, temporada recém-começada, né? Então, ele tá falando aqui, né, da calibração, tudo, então não vou. Vocês já entenderam, né? A temporada europeia tá começando agora. Eu também não quero que esse vídeo fique gigante. 15 minutos por enquanto. E aqui, ó, as partidas de hoje e a régua. Essa é a nossa régua. A gente tem a régua maior do que isso aqui. A régua é bem definidinha por competição, tudo. Mas isso aqui ele tá pegando só as partidas de hoje. Então, por exemplo, o Brasileirão tem duas partidas hoje. A gente tem 236 partidas no histórico. Mais de 2.000 a gente acerta em 39,8. Desvio de menos 0,5 pontos percentuais. Acerto 47,5. Ambas, né? Ambos, ó, a gente tem 5,2%. Tudo que é verdinho aqui é que o nosso motor tá positivo. E o que tá em laranjinha, o nosso motor tá negativo. Isso aqui é pra gente não tem N, o que é N? Não tem partida suficiente pra gente fazer um teste, tá? Você tá vendo aqui, ó, 8 e a Copa da Inglaterra a gente tá fazendo agora, tá começando agora. Qual que é o número mínimo pra gente começar a fazer? 30. Quando chega em 30 partidas, a gente começa a medir. Antes disso, a gente chama de ruído. Beleza? Que é o essencial e por que eu falei pra vocês que aquela régua lá. Assim, esse vídeo talvez, faz muito tempo que eu não gravo, talvez esteja estranho pra entender. Mas eu quero deixar claro. Lembra que eu peguei todas as 4.000 partidas, que dá mais de 1 milhão de dados de mercados, né? Medidos e falei que como é que tá a nossa régua. Então, assim, ó, como é que a gente faz? Só para explicar para vocês. A gente tem por enquanto, a gente tem a régua do mercado, certo? Então o mercado leva a tendência de um acontecimento da partida para um lado, a gente tem o nosso motor, a gente tem a nossa calibração. Então como é que tá? O mercado tá assim, nosso motor tá aqui. Ou seja, o nosso motor é pior do que o mercado. Só que com a calibração, que a gente está fazendo agora, ele está fazendo isso aqui, ó. Ele está aproximando do mercado. Ainda é ruim, porque se você for só no mercado, a gente mediu, você vai ter acho que menos de 9% de retorno, ou seja, vai tomar prejuízo. Só que, como a gente está fazendo isso aqui, a calibração perfeita, ela faz mais ou menos isso aqui, ó. Depois eu vou mostrar o gráfico para vocês, só para vocês entenderem. Ou seja, nossa calibração está chegando na calibração perfeita. E é muito pouco para a gente fazer. Por que eu acho que é muito pouco? Porque a gente não está conseguindo fazer a calibração por competição ainda. Porque nos nossos cálculos, as competições estão gerando ruído. Então a gente ainda está se adequando à competição. Então, por exemplo, a gente está olhando aqui, a gente sabe que juntando tudo, a gente, olhando aqui os números aqui, ó, só de hoje, se a gente juntar tudo no mais de 2,5, a gente tem um desvio negativo, certo? Olha aqui. Só que aqui, ó, nessas duas ligas, a gente tem um desvio positivo, só que tá baixo. Então ele não consegue fazer essa. Na verdade, a gente ainda não tá fazendo isso por competição. Eu até queria fazer isso, eu tô até começando a fazer, eu tô pensando, na verdade, fazer um teste aqui por isso. Só que vai ficar gigante também, eu começar a fazer todas as medições de uma só vez, então, por enquanto, não. Por que eu tô falando tudo isso para vocês entenderem essa complexidade que eu tô falando? Porque na hora que a gente começar a fazer o filtro por competição, eu acho que a nossa linha vai passar a linha do motor, a gente vai ficar muito no positivo e vai estar muito próximo da linha do ideal. Não tenho a esperança que a gente fique na linha do ideal, né? Não é nem nossa meta, né? Mas só de eu ver que nossa calibração fez isso aqui, ó, putz, eu já fiquei muito feliz. De novo, se você for os números todos, no geral, se você for olhar no macro, a gente ainda tá longe ainda. Mas a calibração, a gente começou a calibração depois da Copa. Então, assim, a calibração não tem nada da Europa, por exemplo. A gente vai começar a calibração da Europa agora, né? A temporada europeia começou agora. Então agora a gente vai começar a medir realmente se a nossa calibração tá boa. Então por isso que eu vou fazer esse desafio em setembro. E só depois do desafio em setembro terminado, tendo efeito positivo, se você vai acompanhar lá no Telegram, que aí a gente vai começar a lançar, eu vou relançar o produto, beleza? Então não precisa contratar nada agora. Tudo que a lista do que a gente for fazer vai estar lá no nosso Telegram gratuitamente. Pode acompanhar. Eu sugiro que não pegue, tá? Eu sugiro que só acompanhe, só venha com a gente nesse teste.
Não faça nada, só faz o acompanhamento, vai fazendo a medição junto que depois do resultado for positivo, aí eu relanço o produto, beleza? Enquanto não for positivo, eu não vou lançar. Fechou? Então só para vocês entenderem que isso aqui é o nosso é, a nossa meta, né? É o que a gente vai buscar, a nossa busca, mas essa calibração no pequeno micro ainda não aconteceu. Por que no pequeno micro? Porque daqui a 1 ano, 2 anos, eu vou fazer o micro do micro. Que a gente vai ser. Essa equipe tem um perfil, e quando ela joga com essa equipe que tem outro perfil, geralmente isso acontece. Só que isso vai demorar muito tempo, né? Porque, de novo, eu preciso de 30 jogos, né? Aqui, ó. 30 jogos ficam vazios. Então eu preciso de muitos dados para começar a chegar nesse nível de micro, né? Nesse nível de análise. Por enquanto, eu acho que na temporada 26, 27, eu vou conseguir fazer o por competição. Aí eu acho que quando a gente chegar por competição, aí é aquilo que eu falei, a régua vai passar o mercado e vai passar o mercado por muito, na minha opinião. Por muito assim, vamos ser sinceros também, né, pessoal? É, vamos aqui abrir um parênteses maior. A galera que é profissional, vamos dizer assim, eles buscam EV, né, que é o valor esperado. A tese deles, e eu concordo muito com isso, o mercado já precifica bem. Beleza? Vou jogar real pra vocês. O mercado já precifica bem. Tanto é que o nosso motor puro tá atrás do mercado. Então, assim, o que geralmente o pessoal busca, né? Eles vão nas casas asiáticas, né? Principalmente a Pinnacle, que geralmente é a que melhor precifica as entradas. E eles buscam um EV, né? Buscam uma desconfiguração em outras casas. Então eles vão buscar em outras casas ali um EV e pega esses pequenos gaps, né? Então assim, tá muito à frente do mercado, eu acho difícil. O que eu acho que a gente vai fazer é filtro, entendeu? De novo, filtro. Putz, isso aqui vira, isso aqui não vira. Então isso eu acho que a gente vai buscar e vai conseguir entender. Acho que igual eu falei agora, né? Uma régua muito acima do mercado, acho que não vai acontecer, né? Não vai, porque o mercado sabe que eles têm uma ferramenta melhor que a nossa, na real, né? Ou eles contam que quem tá lá dentro não tenham acesso a isso aqui, né? Eu acho que talvez seja o principal. Beleza? Mas o vídeo já tá ficando longo, vamos logo para analisar uma partida. Então aqui, ó, sumáriozinho, né? Copa da Inglaterra. A gente não tem jogos na régua, né? Então não tem jogos medidos. Liga Saudita, Campeonato Colombiano, Champions League, aqui todos os jogos que a gente tem hoje, né? Aí as partidas. Então assim, eu vou pegar falar só do nosso clássico da Copa do Brasil, porque não tem como fazer um vídeo falando de todas as partidas, né? Aí, inclusive no futuro, galera, eu quero, com essa regularidade gravando vídeo, né, que eu espero muito, vou lutar muito para que eu consiga ter, eu eu espero fazer vídeos em live com vocês, né? Porque a gente consegue, como eu não vou conseguir analisar todas as partidas, a gente consegue trocar ideia e vocês pedindo, analisa essa partida, analisa essa outra. Então, assim, obviamente isso é muito mais para frente, né? Mas isso fica mais tranquilo para mim, ou eu mando nas nossas redes quais jogos você quer que a gente analise e tudo, porque fica mais assertivo e mais próximo do que vocês buscam. Mas, assim, de novo, né? A gente faz análise de todas as partidas, tá? São Lembra que a gente tem 50 ligas no nosso sisteminha. Então hoje temos, né, 9 horas Copa do Brasil, no Mineirão, Cruzeiro e Atlético. Os últimos 5 jogos, né, é que eu acho que aqui ele pegou jogos pela competição, né, porque a derrota foi pro Flamengo, né, na Libertadores. Provavelmente foi isso, mas beleza. Então, o Engane prefere Atlético Mineiro, o mercado prefere Cruzeiro. Então aqui, ó, já um pequeno quebra. Por quê? Muito provavelmente por conta dos dados da competição, né? Quando os dois discordam, o motor erra de forma sistemática. Então, o lado que ele prefere é puxado até o preço, de 41,4 para 23,9. Então, esse é o ajuste que a gente faz quando tem a diferença, né, entre um e outro. A expectativa é de 1,75 gols no total e 30% de passar de 2,5.
Nessa competição, essa linha já foi gravada em média em 40,4% e entregou 34,4% em 96 jogos validados. 6 pontos percentuais a menos abaixo do prometido. Nos 41 confrontos diretos, a média de 2,37 gols com ambos marcam em 51% deles. Então aqui a gente tem o nosso engine, né? Você vê aqui a diferença, porque a gente chegou... desculpa, aqui é engine versus marcado, né? Então a gente pegou os nossos os dois números e fez uma média, entendeu? Aqui tá a mediana das casas, né, sem margem. O Engane aponta outro favorito, a probabilidade do lado que ele preferia foi puxada até o mercado, ou seja, a gente fez isso na Copa, tá? O que a gente fazia? Motor contra o mercado, aí fazia uma média das duas e chegava no resultado final. Foi o que a gente fez aqui. Isso a gente não fazia lá atrás, então de novo, né? Por isso que eu tô falando que a calibração ela tá um pouquinho errada, porque a gente não fazia isso lá atrás. E pós-Copa a gente tá fazendo isso, né? Então a gente tá ajustando os dois aí. Quem tem dúvida sobre as Copas, é só entrar nas redes sociais, no TikTok, no Instagram. A gente tem a gente postou todas as partidas lá. Todas as partidas lá. Tem um videozinho lá falando sobre as partidas. Beleza? Aqui tem as porcentagens de dupla chance, placar exato. Aqui a gente tem a comparação das duas equipes, né? Então, média de gols marcados, que é médios por jogo, tá? Gols marcados, gols sofridos, XG a favor, XG contra, posse de bola, finalizações, chutes no alvo, ataques perigosos, escanteios, cartões, faltas, pontos por jogo. Isso aqui é só uma pequena base dos dados que a gente faz por cálculo, né? Por engane, né? Isso aqui é só um pequenininho. Lembra, a gente... Para essa partida foram analisados mais de 2.000 dados para chegar nos números. Então, assim, confie que o negócio é bruto. Assim, qual é o principal... De novo, qual é o principal detalhe? Ah, putz, mas você falou que o motor tá atrás do mercado. Tá atrás. Eu vou admitir, tá atrás. Mas a questão não é essa. A questão é, o cálculo sempre é feito desse jeito. Então, eles vão pegar os mesmos dados sempre para todas as partidas e vai estar calculando. Beleza? A gente vai estar tendo um aprendizado contínuo. O que é aprendizado contínuo? É a calibração. Então, ele vai perceber. Falar, quando você fala que é 60%, você acerta 57%. Então, ele está ajustando. E o mercado acerta 55%. Ó o gap aí, 2%. Nesse gap, a gente tá bem, entendeu? Então você supervaloriza, mas você ainda tá à frente do mercado. EV. Beleza? É nisso que a gente tem valor. Mas eu vou fazer um vídeo mais pra frente explicando isso. Sei que é complicado agora pra entender. Média do Cruzeiro, média geral recente, né? Mais de 2,5 em 40%, ambos marcam em 60%, não sofreu gol em 20%, não marcou em 20%, marcou o primeiro em 60%, ganhou no intervalo em 20%, 60% de empate, 20% de 60% de vitória, 20% de empate, 20% de derrotas. Já o Atlético Mineiro, mais de 2,5 em 33%, ambos em 33%, não sofreu gol em 67%, não marcou em 17%, marcou o primeiro em 67%, ganhou no intervalo em 33%, 67% de empate, 33%, ou 67% de vitória, 33% de empate e nenhuma derrota. Isso aqui provavelmente são os últimos 10 jogos, tá? Aí aqui você tem os marcados por jogo, né? A marca preta na linha de marcado. Então você tem os gols, né? Escanteio. Quem faz mais escanteio? Cruzeiro, né? A marca preta na linha de mercado sem margem. Ah, tá. Esse aqui é o Engine, esse aqui é o... É mais estranho, né? Porque ele devia ter feito em todos, né? Mercado 42,7%. Ah, aqui a gente colocou, então, mais escanteios. 75,3%, mercado em 35,9%. Nossa, é baixo. Eu acho que não, isso aqui... Ah, não, isso aí foi uma besteira. Isso aqui realmente a gente tem mercado. Cartões, né? Aqui escanteios por jogo 15,5%, cartões 3,75%, finalizações 29%, no alvo 8,7%. Isso aqui são as médias, tá? Eu tô vendo isso aqui quase que junto com vocês, tá? Só bati o olho, só. Então por isso que talvez esteja um pouquinho confuso. Mas os dados, não, tá? É só eu mesmo que não tô sabendo ler.
Como o jogo se divide, né? Primeiro tempo, aqui você tem ali os gols, né? E aqui Cruzeiro na frente, né? Segundo tempo, isso aqui é puramente motor, tá? Não tem mercado aqui. Segundo tempo, defesa de primeiro gol. Então, Cruzeiro, você que tá. Não toma gol, né? Aqui os. Cruzeiro 1-0, Atlético 1-0. Confronto direto, retrato da competição. O confronto direto são 11 vitórias do Cruzeiro, 11 empates e 19 do Atlético. Média de gols, mais de 2 gols e meio. Ambos marcam. Cruzeiro sem sofrer, Atlético sem sofrer. Últimos encontros, placar náutico do Cruzeiro. Cruzeiro 2-0, Cruzeiro 2-0, 1-1. 2-1 Atlético, 1-0 Cruzeiro e 3-1 Atlético. A Copa do Brasil a gente tem 96 jogos validados, mais calibrados 0,7, mais de 1,5 gol 4,77, onde o motor promete a mais, né? 9 pontos percentuais, onde ele mais subestima, mais de 1,5 gol no segundo tempo, ou seja, tem valor isso aqui. Mais de 3,5 cartões também tem valor isso aqui. A regra do mercado, né? Então você tem aqui onde a gente tem valor, ó, no empate aqui, o desvio positivo, né? E no aquilo que a gente já visto, né? No mais de 1,5 gol no primeiro tempo. Eu ainda vou entender mais isso aqui para explicar para vocês, tá? Mas vocês estão vendo aqui, ó, os negativos aqui, ó. E aí ver os outros mercados, né? Então, clicando aqui a gente consegue ver os outros mercados, né? Alguns aqui a gente não tem preço, mas a gente tem aqui o... Aqui, ó, aquilo que eu te falei, o desvio positivo. Previu 3,5 e aconteceu 61,5. Então isso é um ajuste que ele está fazendo. Geralmente quando esse aqui está verde, é porque o nosso delta aqui, ó, vocês estão vendo um delta aí, um delta não, um sigma, ele tem valor, tá? Geralmente onde a diferença aqui é positiva, a gente tem valor, né? Aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, vamos marcar no primeiro tempo. Ele previu 17,6, aconteceu 20,8. Então, isso é a calibração. A gente vai ajustando para chegar no que está acontecendo. E a gente tem um retorno de 6,23%, tá? Eu vou fazer um vídeo melhor explicando isso, porque tá bem confuso, né? Mas aqui sim, só para vocês entenderem como é que vai ser os nossos vídeos no futuro. Fechou, pessoal? Meia hora de vídeo, acho que era o que eu queria. Então, assim, de novo, voltando a gravar vídeo, né? Isso aqui foi um pouquinho confuso, eu ainda tomei um pau do OBS ainda, então demorou um pouquinho. Mas esse vai ser mais ou menos os nossos vídeos a partir de agora, né? Eu vou estar abrindo para vocês o sistema. E provavelmente os vídeos vão continuar com essa abertura, mas para ter acesso a todas essas partidas, né? Depois que eu comprovar para vocês, né? Depois que a gente comprovar que o sistema está calibrado, está bonitinho, está tendo retorno, aí vai ser só através da assinatura. Fechou? Mas por enquanto eu peço por gentileza que você se inscreva no canal, deixe o like nesse vídeo, por favor, compartilhe com a galera. Eu acho que é o único sistema que é totalmente aberto, assim, né? Que o criador está aqui abrindo para que o público veja como é que funciona, mostrando o que não está funcionando, o que está funcionando, como é que a gente está melhorando para fazer ele funcionar mais. E essa foi sempre a nossa ideia, né? Essa transparência total. É por isso que eu criei isso aqui. Eu não quero esconder nada de vocês. E a gente vai fazer esse dash, né? Então, por favor, entre no nosso canal lá. O link tá aqui na descrição, no primeiro comentário. Não lembro como é que são as regras do YouTube, mas eu vou deixar o link aqui para vocês acompanharem. Então, daqui a uma semaninha aí, né? 6 dias a gente vai estar falando. 6 dias não, porque tem 31 esse mês. Então, daqui 7 dias, uma semana, literalmente, a gente vai começar a acompanhar os desafios, né? A gente vai fazer um desafio de 30 dias para ver se a gente tem um retorno positivo. Beleza, pessoal? É isso. Obrigado por assistirem e até a próxima. Valeu!